Essa é uma disciplina isolada que eu fiz no curso de mestrado do campus Ponta Grossa, após um ensino de docência e empreendedorismo. E aí foi pedido que fizesse um texto, qual eu chamei de What are the challenges of education nowadays? Então, como dizia Picasso, né? Já dizia, every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. A criatividade parece ser inata. As crianças já nascem com essa capacidade criativa. Todos nós nascemos quando crianças e por isso que o estudo fica mais divertido no começo. As pessoas gostam de estudar ou na educação infantil ou na pós-graduação, que onde você pode escolher o objeto do seu estudo e você, portanto, tem mais interesse de fazer a sua pesquisa. No meio é muito complicado. O ensino perde a graça, né? Não dá vontade de estudar. Se perde a criatividade. Então parece que a escola acaba por matar essa criatividade que é inata do ser humano. A escola não propicia que esse ambiente se reverbere, se perpetue. Né? Então, nesse texto, de acordo com o autor britânico Ken Robinson, speaker and international advisor on education and the arts to government no-profits education and arts bodies, in a talk given to TED, o link está aqui na descrição, in 2011, being an educator is not being taken as seriously as it should be, since he believes education will bring us into the future, preparing the children who entered school in the 2010s only to retire by the year 2065. Então, ele disse que a educação está sendo levada a sério no quesito formação de professores. Não estamos formando bons educadores. As crianças começaram a estudar em 2010, vão se aposentar em 2065. Então, como é que é o preparo do futuro para essas crianças? Como é que está sendo a educação delas e dos futuros professores que vão trabalhar com elas? The author is aware that no one can accurately predict what the world will look like by then, not even in 5 years' time from now. Yet she goes on, we claim to educate our youth for the future. Então, ele fala que não tem como você saber como é que vai ser o futuro daqui a tantos anos, no ano de 2065, muito menos no ano de 2026. Você não tem como saber. O futuro é uma incógnita. E como que nós vamos preparar a nossa juventude para o futuro se nós temos essa incerteza do futuro? He basically defended two main points: the unpredictability of what the future holds and that children have capacity for innovation. In spite of children having tremendous talents, most of them, however, have not yet found what those talents are. Então, apesar da imprevisibilidade do futuro, o que o futuro aguarda, ou sugere para nós, as crianças têm essa capacidade de inovação. Então, é fato que as crianças têm mais facilidade com tecnologia, com informação, com inovação. Tá? O conhecimento empírico prova isso. Né? A criança dá show no adulto quando se trata de algum equipamento eletrônico, por exemplo, ou na própria internet. Mas o que acontece é que as crianças que têm vários talentos, e todos nós temos talentos, ou dons, que é uma coisa que dá para discutir, elas ainda acabam por não descobrir isso, porque não tem um ambiente propício para isso. Você não propicia as condições para que esses talentos aflorem ou que eles sejam desenvolvidos. Então, são duas concepções básicas, né? O que é talento e o que é dom. Segundo algumas concepções, dom parece que é uma habilidade natural, é uma facilidade com a qual você já nasce. Então, você provavelmente tem facilidade de fazer algumas coisas mais do que certas outras pessoas. E se você praticar cada vez mais isso, você se transforma esse teu dom em talento. Então, o talento vem pela repetição, pela prática, pela utilização do dom, né? Segundo algumas concepções. Não quer dizer que você não possa desenvolver outras habilidades, né? Vai requerer mais prática. O Beethoven falava, se você tocar piano todo dia por 20 anos, aí, umas 8 horas por dia, você aprende a tocar piano. Algumas pessoas têm essa facilidade, outras têm que fazer através do talento mesmo. Mas dom ou talento são capacidades que as pessoas ou têm naturalmente ou desenvolvem, mas a escola deve ajudar as crianças a desenvolverem isso. Os educadores percebem isso. Mas será que o sistema educacional atual tem condições para, primeiro, identificar esses talentos ou fomentar isso nas crianças? Para que vão servir os talentos ou os dons?
Será que é só para o mercado de trabalho? Será que a educação é voltada especificamente para uma necessidade para preencher o cabide do emprego? Ou para cobrir alguma necessidade econômica? Ou para dar uma individualidade, ou, não sei, um propósito para a vida. Então, a educação tem esses fatores aí que precisam ser questionados. Ele segue. If we think about the challenges of education nowadays, not to mention the problem of education, creativity should be as important as literacy. Ele fala que, se a gente pensar nos desafios da educação hoje, sem mencionar o problema que é a educação de hoje, a criatividade deveria ser tão importante quanto o letramento. Então, esse literacy parece mais letramento do que a alfabetização. A diferença é que a alfabetização é simplesmente ajudar a decodificar o código linguístico, aprender a ler, né, até escrever. Mas o letramento, além disso, ajuda a pessoa a interpretar o mundo. É uma leitura crítica. Ela consegue perceber os discursos que estão por trás da língua. Então, o letramento ensina coisas para a vida, além do próprio código linguístico. Então, é tão importante o letramento quanto a criatividade. The natural capacities we all have as children to improvise, ad-lib, have a go, or take a chance when we forget something we have learned previously is undeniable. Então, o autor cita o fato de que todos nós somos capazes de enrolar quando precisa. Você está apresentando um seminário, você esquece a sua fala, mas você ad-lib, você improvisa, você acrescenta alguma coisa ali na hora. Sempre acontece alguma situação que nós, como seres humanos, somos capazes de encontrar uma solução. Você está indo para o trabalho ou para a escola e você vai de carro, fura um pneu, ou você não tem gasolina, você dá um jeito, você liga para alguém, você pega um ônibus, você faz alguma coisa, mas você chega até o lugar que você tem que chegar. Então, nós temos essa capacidade que nós já herdamos, que é uma coisa inegável. If we, as educators, foment the transmission of information knowledge, not the creation of knowledge, we are bound to failure in an ever-increasing informational world. Então, nós, como educadores, não podemos somente fomentar a transmissão de conhecimento, mas nós temos que criar a transmissão de informação, desculpa. Devemos propiciar ou proporcionar a criação do conhecimento. Então, é diferente. Você reúne dados e desses dados eles vão gerar uma informação. A informação pode chegar a vir ser conhecimento e o conhecimento pode ser transformado numa técnica, numa tecnologia, alguma coisa mais prática ou mais sábia para ser utilizada. Nem tudo que é informação é útil. Ele fala, não que a informação não seja importante. Not that information is unimportant. It is vital for the acquisition of the knowledge that will cause us to develop our skills. This being the primal condition under which we engage in any endeavor. Então, a primeira condição pela qual nós decidimos fazer alguma coisa, nos engajarmos em alguma coisa, é a primeira informação. Depois nós vamos ter que adquirir o conhecimento para fazer com que sigamos à frente. Você busca a informação, e dessa informação você vai transformando em conhecimento, e esse conhecimento destilado é aplicável para mudar o seu objeto de pesquisa, o seu objeto de estudo, para você transformar alguma coisa. E aí que está a diferença entre adultos e crianças. Ele fala, children are not afraid of being wrong, and neither should we, as students and educators ourselves. Então, se as crianças não têm medo de errar, nós, como educadores, tampouco deveríamos ter medo de errar. Olha só. If you're not prepared to be wrong, Ken told the audience, you will probably never come up with something original. The capacity to imagine, create, or make a mistake will slowly disappear as we grow into adults, because in educational organizations, mistakes are the worst things you can make. Se você entrar numa instituição organizacional que prima pelo acerto, onde o erro é condenado, é banido, você vai sofrer. Se você tiver medo de errar como educador nas suas práticas, você provavelmente nunca vai criar algo original. Então, isso é um alerta que ele nos dá. Enquanto nós vamos crescendo e vamos desaparecendo, enquanto nos tornamos adultos, a gente vai perdendo essa criatividade. If we do not grow into creativity, we grow out of it. Se a gente não aumenta a nossa criatividade, nós a perdemos. According to the author, every educational system in the world has the same hierarchy subjects.
Mathematics and language at the top, then the humanities and at the bottom, the arts. Então, todos os sistemas educacionais têm essa base, essa pirâmide. No topo você tem a matemática e as línguas, e aí você vai descendo, né, para as humanidades e até você chegar nas artes, que são o topo, mas, quer dizer, a base, né? Parte inferior. He also affirms that there is hierarchy within the arts. For instance, music is given a higher state than drama or dance. E dentro das próprias artes, você dá mais ênfase para a música do que para o teatro ou para a dança. Então, existe uma hierarquia dos assuntos a serem trabalhados na educação. Infantil, talvez tenham todos esses aspectos, mas conforme as crianças vão crescendo, como ele fala aqui, vão se afastando desse conhecimento. As children grow up, we start to educate them for their waist up, and then we focus on their heads, sliding eventually to one side. Então, conforme as crianças vão crescendo, a gente educa elas só da cintura para cima. Depois trabalha só com a cabeça e puxa só para um lado da cabeça ainda, né? The way education is designed throughout the world is to produce university professors. Então, o jeito que a educação está feita, está formada ou formatada, é para formar professores universitários. Not a broad curriculum to celebrate children's various talents through curiosity. Não para que forme-se um currículo amplo através da curiosidade da criança. Such a hierarchy is projected to meet the needs of industrialism to deliver a package of concealed information in most of schools. Então, a maioria desses cursos são projetados para atender as necessidades industriais. É um pacote de informação compactado lá que está na maioria das escolas. É um monte de informação concentrada. Você toma aquela dose lá, né? Pega o carimbo, pega o diploma e vai aplicar aquilo. Children are usually discouraged to pursue something they have a particular interest on due to the fact that there will not be a profession to embrace that activity. Então, normalmente, as crianças são desencorajadas a explorar um assunto que elas têm interesse. Às vezes, a criança chega na escola e traz um assunto interessante, mas não, fique quieto aí, porque nós não vamos trabalhar isso, não está no livro, não está no currículo. E, às vezes, esse é um grande problema, né? O problema de trabalhar com um livro pode ter dois gumes aí, né? O primeiro problema é aquele professor que só usa o livro. Não faz mais nada fora do livro. E o livro pode ser um livro problemático. Um livro que não tem ensino crítico, é um livro já ideologicamente formado, né? Aquelas atividades lá que realmente não ajudam a desenvolver conhecimento, mas só repete informação. Então, esse é um problema, só citar o livro. O outro é, não vou usar livro nenhum, vou fazer o que eu quiser aqui. Também é perigoso. O professor que não tem uma sequência didática, uma sequência lógica para poder trabalhar seus conteúdos, não tem uma preparação, não tem uma formação adequada, vai refletir na sua prática docente, sua prática pedagógica. E isso acaba inserindo diretamente nas crianças, na formação das crianças. Então, vejam, o que ele diz aqui. What is left behind here is that teachers pass on information, but they also encourage, stimulate, mentor, and most importantly, provoke learning, an activity that is natural to all of us. Então, a maioria dos professores passa informação. Então, esse é um sistema, né, que os educadores devem evitar. Esse sistema que eu estou fazendo de passar a informação vai depender da inteligência que cada um tem. Se você é uma pessoa auditiva, para você é tranquilo, você fica aqui ouvindo, você adora, você aprende isso. Mas se você é uma pessoa sinestésica, você precisa de movimento. Por isso que na pandemia muitas pessoas não aprenderam muito bem, porque o método não contempla todas as inteligências. A pessoa que é sinestésica precisa do contato, precisa se mexer, precisa de movimento. A pessoa que é visual precisa lá dos auxílios. Não adianta assistir YouTube para aprender a aula. Ela precisa anotar, ela precisa escrever. Às vezes o slide passou e você sofreu calado, né? Você não aprendeu lá porque não atendeu a tua inteligência. Então não tem como contemplar tudo isso. O educador pode tentar fazer isso, mas nem sempre ele consegue. Na sala de aula é um pouco mais fácil. Mas na educação básica é mais complicado ainda, porque a criança está se formando e você precisa primeiro identificar essas inteligências, mas tentar contemplá-las. E aí sim, além de você tentar transmitir o conhecimento, ou produzir o conhecimento, transmitir a informação de maneiras a atender as diferentes inteligências, mas produzindo um conhecimento de acordo com o talento de cada criança,
O professor também, segundo ele aqui, o educador, precisa encorajar, estimular, tem que ser o mentor. E o mais importante é provocar o aprendizado, que é uma qualidade natural de todos nós. Se você, de repente, não tem mais interesse por aprender alguma coisa, se você perdeu o interesse pelo estudo, pelo aprendizado, então você não está bem. Porque isso é uma atividade normal, natural do ser humano. Buscar, explorar. Às vezes parece que não tem mais nada para se aprender. Porque talvez você não descobriu alguma coisa que te interesse ou que tenha relevância para você no teu estudo. Quando você descobrir, você vai lá e faz. Então, essa é a dificuldade, né? O mentor está ali para poder provocar. E aí, quando se descobre, aí se tem as orientações, se tem todas as teses que se criam. Por isso que a universidade é um dos caminhos na formação. Mas olha lá, according to UNESCO, he continues, more people will be graduating from universities in the next few years than in the entire history of mankind. Então, você que está se formando agora ou nos próximos anos, várias pessoas vão se formar. E, segundo ele aqui, mais pessoas vão se formar daqui a pouco do que toda a história da humanidade. Existem várias universidades no mundo, algumas mais antigas, outras mais novas, mas a facilidade de formação é muito grande. Você pode fazer um curso totalmente à distância agora. Você pode ser um educador, um pedagogo formado à distância, sem nunca ter entrado numa sala de aula, sem nunca ter visto uma criança. De perto, você recebe um diploma para poder trabalhar com ela. Então, isso acaba sendo complicado. Né? Claro que existe a parte de estágio, aí eu não sei exatamente como é que funciona, mas sabe-se que o processo tem falhas em todos os lugares, tanto presencial quanto à distância. Talvez não seja exatamente a quantidade de horas, mas o modelo, o sistema, a grade curricular, mesmo que não contemple uma formação mais qualificada. Mas ele fala assim, degrees have lost their functionality as the qualifier for a job, a profession, or a certain position in the market. Então, só para você ter um diploma, hoje não garante nada que você vai arrumar um emprego ou uma posição no mercado, ou uma profissão. They are being pursued as a form of accumulation, not necessarily reflecting the real skills they portray. For most of them are a result of testing, not learning. Então, a maioria que busca esse conhecimento, busca essa formação, é mais um resultado de um teste do que de aprendizagem. Você faz uma prova lá e você passa, você recebe um diploma. E você vai acumulando os diplomas. Ah, sou formado nisso, sou formado naquilo. Então, você pode pegar duas pessoas. Você é formado no quê? Nem sempre o currículo da universidade, ou o diploma, né? Sou formado em tal coisa, vai refletir o egresso. Você pega, sou formado em medicina. Aí você encontra um médico que é formado na mesma universidade, na mesma turma que aquele que é muito melhor, que tem muito mais capacidade, que foi muito mais atendido, ou foi muito mais desenvolvido. Claro que tem a questão do desenvolvimento pessoal, cada um vai se dedicar conforme pode, conforme quer, mas tem a questão da universidade e do professor também, que está lá ensinando. Então, são vários os fatores que influenciam, como mentor, como descobridor desse talento e dá a vazão para o estudante. Mas ele fala assim, the challenge is the way we measure and deal with human intelligence. Então, o desafio maior é o jeito que a gente mede a inteligência humana. E como que a gente lida com essa inteligência humana? Kenna explains that human intelligence can be viewed in three ways: diverse, dynamic, and distinct. It is diverse because we think in several ways, visually in abstract terms, kinesthetically in sound, in movement, etc. It is dynamic because the brain is not divided into compartments. And finally, intelligence is distinct because everyone has their own talent. Então, ele fala que essas três coisas são necessárias para que você consiga mensurar a inteligência humana. Ela precisa ser A educação precisa ser diversificada, precisa ser dinâmica, precisa ser distinta. Distinta porque cada um vai ter um talento, né? Como foi falado anteriormente, um talento, um dom, alguma coisa que você quer fazer, você pensa em fazer, você tem facilidade em fazer. Você pode descobrir isso com a ajuda de um orientador, de uma boa educação. Apesar de todo o conteúdo básico, como lastro, que você vai receber, alguma daquelas coisas vai te chamar a atenção, vai te marcar, e você futuramente pode pesquisar mais sobre isso ou desenvolver mais uma profissão sobre isso. Então, tem que ser distinta, tem que ser dinâmica, porque tem que contemplar as inteligências.
né? É difícil na educação básica, por exemplo, a formação que os professores recebem. Primeiro, a formação dos professores é um outro assunto, a gente já vai tratar, mas a questão dos recursos na própria escola. O professor não tem recurso na escola. Então, ele gasta, na educação básica, gasta o próprio dinheiro dele para comprar TNT, comprar EVA, glitter, né? Cola bastão, às vezes, né? Para fazer lá as atividades, né? Fazer os coelhinhos do folclore, da Páscoa, do Saci Pererê. O professor tem que inventar alguma coisa lá, né? Ele olha uma garrafa, né, que sobrou refrigerante em casa, já vê uma atividade na escola, né? Pega lá o folheto do mercado, vou fazer uma colagem. Então, a professora ou o professor do ensino básico tem que reciclar, ele tem que estar sempre atento com materiais. O que eu posso fazer lá que consiga trazer uma materialidade para o meu aluno aprender? Porque na escola não tem, né? Não tem material. Né? Tem um número limitado lá de xerox, às vezes tem até um mimeógrafo, né? Sai doidão lá, né? Cheiro de álcool. Mas, além desses recursos, a própria formação do professor, né, que de repente não recebeu. No Brasil, nós temos uma diferenciação, né, do curso de pedagogia e o curso de licenciatura. Dá diferença. E, às vezes, ele fica jogando um para o outro. Né? Porque a licenciatura não forma para o ensino básico, né, mais para o ensino médio. Porque a pedagogia é para o ensino geral. Nem um nem outro. Deve-se repensar tudo isso. Existe um artigo aqui que é muito importante, a gente pode dar uma olhada, quer ver? Que é esse aqui, Formação de Professores, São Paulo, tá lá, Formação Inicial de Professores para Educação Básica, uma revisão radical, Guiomar Nano de Mello. Então, aqui ela vai falar muita coisa sobre o que é montar um currículo para a formação de professores de educação básica. No Brasil é complicado, vai falar toda a história aqui, né, o que tem. Mas olha só algumas partes, né? Quer ver? Olha só, é também difícil de aceitar que para lecionar até a 4ª série do ensino fundamental, o professor domine os conteúdos curriculares dessas séries apenas no nível médio, enquanto para lecionar a partir da 5ª em diante do ensino fundamental e médio seja necessário um curso superior de 4 anos. Da mesma forma, é raro que os formadores de formadores justifiquem o currículo de graduação das licenciaturas e futuros professores em função daquilo que eles deverão ensinar nos níveis fundamental e médio. Então, tem essa guerrinha aí, né, entre a licenciatura, a pedagogia, e o que vai contemplar na prática mesmo, né? Onde que o nosso profissional vai atuar. Então, veja, ele continua que essa educação precisa ter isso, ter esse aspecto, e ela precisa ser diversificada de várias maneiras. Nós pensamos visualmente, não em termos abstratos. Em abstratos também, né? And finally, the user creativity would minimize the challenges we have in education. For a better concept, he defines creativity as the process of having original ideas that have value, usually coming from different interdisciplinary processes of seeing things. Então, segundo o autor aqui, precisa-se ter criatividade. O que é criatividade? É o processo de ter ideias originais que têm valor. Então, normalmente, elas são usadas em processos interdisciplinares. Interdisciplinar é complicado também com o conceito, né? O que se entende por interdisciplinar? Depende da filosofia e concepção do professor. Interdisciplinaridade é assim, você primeiro pega o cânone, os clássicos, você domina o que é cânone, o que é clássico, o que está lá no plano de ensino, o que tem que ser feito, né? E aí depois você faz ponte para coisas mais marginais, mais talvez empíricas ou outros lugares que não sejam aqueles contemplados pelo cânone. Então, o que é interdisciplinaridade? Cada universidade vai ter o seu conceito. Mas ele diz que precisa ter isso, precisa ter disciplinaridade, processos de ver as coisas diferentes, de maneira diferente. É quase que uma maneira metafísica de ver as coisas. Hoje você sabe que o mercado está integrado, né? Apesar das críticas pesadas do PBL, que é o Problem-Based Learning, que é o ensino baseado o aprendizado baseado em projetos, ou baseado em problemas para a engenharia. Para a engenharia é mais um problema do que um projeto. Mas, por exemplo, você vai lá numa escola, você observa a situação,
né, das crianças, o que você pode fazer para ensinar tal conteúdo para as crianças. Você observa a escola, você fala com os professores, com os pais dos alunos, com os diretores, e você, enquanto aluno, leva esse problema para a tua universidade e ele é discutido em sala de aula. E o professor ajuda você a montar uma solução para implementar naquela escola. Você ainda está se formando, você ainda nem terminou o curso, mas você já está trabalhando lá um estágio muito mais eficaz do que o próprio estágio do curso, às vezes, né? Só que, assim, apesar das críticas desse processo, né, a aprendizagem baseada em projetos, você ainda precisa aprender a lidar com a inteligência humana, né, que é o que ele fala aqui para o futuro. Olha lá. One of the greatest epiphanies an educator can be part of is to help the student to get to know their talent. For the future, the skill of helping people find out who they are will be even more impending, which she calls human ecology. Human ecology consists of reconsidering the riches of human capacity for the future, shaping our minds to produce commodities will not be enough any longer. Então, tudo vai culminar para você formar um bom educador. Esse educador vai ter que ter o domínio não só dos conteúdos e das competências que ele precisa desenvolver durante o curso, ele tem que ter um conteúdo e ele tem que ser competente para poder transmitir aquele conteúdo, para poder promover o ensino. E ninguém consegue ensinar uma coisa que não domina, que não sabe. Muitas vezes o aluno que se forma em inglês, por exemplo, vem na universidade fazer o curso de letras português e inglês, mas ele odeia inglês. Mas ele vai fazer inglês só para passar, ele vai tirar a nota mínima e ele se forma como professor de português e inglês, mas ele odeia inglês. E aí, quando ele vai procurar emprego, o que ele encontra? Vaga de professor de inglês. Aí ele pega a vaga e tal, mas ele não sabe dar aula, ele não estudou, ele não aprendeu. E aí o ciclo se repete. O aluno não vai ensinar um bom inglês, consequentemente o aluno dele também vai odiar inglês. E de repente ele vem para a universidade não querendo saber inglês. E aí, se ele for um futuro professor, o ciclo se repete. Então, você tem que ajudar com essa ecologia humana, reconsiderar a riqueza da capacidade humana. Então, isso no futuro vai mudar. Então, não é só para você moldar a sua mente para produzir commodities ou produtos. Então, isso não vai ser mais necessário. O Japão tem um problema muito grande com isso. Pelo menos as pessoas que eu conversei, no Japão é assim, se você não tem a última tecnologia em casa, você não está acompanhando a evolução industrial ou tecnológica do seu país. Vamos supor que eu comprei a última televisão do mercado, né, a mais moderna que existe, mas ontem inventaram uma melhor, que tem uma coisinha a mais lá. Ah, não, eu tenho que ter, porque se você for lá em casa me visitar e eu não tiver a última tecnologia, é uma vergonha para mim. Aí o que eles fazem? Eles jogam na rua, com nota fiscal e tudo. Aí os brasileiros que estão lá fazem a festa, né? Televisão, computador, né? Carro com chave na ignição, tem tudo lá. Uma vez um pessoal achou dois laptops lá jogados no lixo que nem tinha saído nos Estados Unidos ainda. Ele pagou $40 na alfândega, daí trouxe depois lá e vendeu por mais de $4.000. Coisa jogada no lixo, né? Por quê? Por causa do consumismo, por causa dessa sociedade capitalista e consumista que, né, prepara a pessoa para produzir coisas. Então, o trabalho é muito mais do que produzir coisas supérfluas. Então, um dos filamentos do trabalho é esse: você produz coisas que as pessoas nem precisam, mas vão ter que gastar depois. Então, ele diz que no futuro isso não será mais necessário. Olha lá. We have to rethink the fundamental principles on which we are educating our children. We have to be careful now that we use this gift of imagination wisely, and that we avert some of the scenarios we talked about. And the only way we will do it is by seeing our creative capacities by the richness they are and seeing our children for the hope that they are. Então, ele fala que nós temos que repensar esses princípios fundamentais para educar as nossas crianças. E temos que tomar cuidado com esse dom da imaginação, usá-lo de maneira mais sábia, tá? Para que a gente possa evitar esses cenários dos quais foram falados, né? Só do consumismo. E a única maneira de fazer isso é aumentando a nossa capacidade criativa e vendo a riqueza que existe nisso, nas crianças, e a esperança que elas são. Por isso que deve-se, né,
investir muito mais na formação do professor de educação básica. O professor de educação básica sofre, porque ele fica lá, ele vende o seu próprio tempo, ele vende a vida. E ele tem que ficar lá na escola, né, na hora de atividade, né, ficar recortando coisa lá, né, inventando coisa, né, que não tem. Quando ele poderia utilizar esse tempo ou para descansar, ou para produzir, né, ou fazer cursos de aperfeiçoamento, ou para ter uma formação mais adequada. E ser mais remunerado. Às vezes fica para a questão do município pagar, e o município não passa, não repassa o aumento ou o salário. E aí ela fica, né, professor, eu fui professor de ensino básico por um tempo, e não é fácil. A criança o tempo inteiro, né, é uma coisa muito desgastante e é muito mal reconhecido. Então precisa se ter uma formação muito maior, muito mais embasada. Você precisa saber ter mais recursos, mais acessos. As escolas precisam ser mais bem estruturadas. A infraestrutura precisa ser melhor. A tecnologia tem que estar presente na escola também. E os professores têm que ter o tempo de produzir o seu material também. Mas eles têm que ter tempo para isso, condições para isso. E apesar disso, né, a nossa escola continua. Né? Mas as crianças ainda gostam de ir para a aula. Né? Depois que elas chegam à adolescência, aí começa a ficar mais repetitivo o ensino, mais cansativo. Já não contempla mais atividades que envolvam o corpo todo. Quando é criança, você ainda tem lá o sinestésico, você tem uma brincadeira, você tem uma música, você tem uma dança, você tem coisa para pintar lá, né, os professores se viram nos 30 lá para poder criar essa educação para as crianças. Mas não, né, ainda falta coisa. Né? Então, o que o autor pede aqui? Né? Education needs to celebrate variety, engage students with something they have passion about, both inside and outside the classroom, being involved with the community, with a broader curriculum, a personalized assistance to the individual, and a greater support for teachers and professors everywhere. Então, claro que isso é o sonho, né? É muito utópico isso. Né? Como é que você vai... Né? O aluno estudando uma coisa que ele gosta, uma coisa que é relevante tanto dentro da escola como fora da escola. O professor com assistência, né? O professor que, estou precisando fazer mais uma especialização. Não, tudo bem, vai lá e faz, né? Estou precisando vou fazer uma viagem lá com os meus alunos. Não, né? O professor não tem essa assistência. O professor não tem nem tempo para ele, né? Às vezes sai de jaleco, vai para cá, entra no Celta e vai para casa, né? Nem pensa na vida direito. Então, é uma crise de identidade, é complicado isso. Então, teacher formation should be a priority in universities or the cycle repeats itself. More reproducers of information and techniques than producers of learning and human development. Allowing our children full expression may be the beginning of the change we need in our educational system. We might not see the future, but they will. Então, nós não podemos até não ver o futuro, mas nossos filhos, nossos netos vão ver. Então, nós precisamos de pessoas que deixem de reproduzir a informação. Precisamos de educadores que ajudem a formar, a desenvolver o ser humano. E, para isso, eles têm que estar bem desenvolvidos. Precisa de melhor qualidade no ensino, tanto para o professor quanto para o aluno. Mas o futuro professor precisa ter essa capacitação. Mas aí, quando ele fala aqui, como ela fala nesse artigo, seria interessante ler. Deixa eu ver aqui. Poder público, tá? Proposta, diretrizes pedagógicas. Olha lá, a situação de formação profissional do professor é inversamente simétrica à situação de seu exercício profissional. Quando se prepara para ser professor, ele vive o papel de aluno, o mesmo papel com as devidas diferenças etárias que seu aluno viverá tendo como professor. Por essa razão, tão simples e óbvia quanto a difícil de levar às últimas consequências, a formação do professor precisa tomar como ponto de referência, a partir do qual orientará a organização institucional e pedagógica dos cursos, a simetria invertida entre a situação de preparação profissional e o exercício futuro da profissão.
As diretrizes que se seguem procuram avançar nessa característica. Então, aqui ela vai dar algumas diretrizes para... Uma coisa é você ser aluno, outra coisa é você ser professor. E muitas vezes os professores em sala de aula vêm para buscar material, mas aquele material não está adequado à sua realidade. Às vezes um curso de licenciatura vai formar uma determinada linha de pensamento e não necessariamente alguma coisa que possa ser reproduzida na escola. O professor precisa ter a capacidade de criar o material, de ser crítico a respeito disso. Ele está em formação, mas ao mesmo tempo que ele é aluno, ele é professor. E existe essa dicotomia. Como lidar com isso? Mas vai aprender na prática. Então, olha só, essa é a frase que dá para encerrar, né? Ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de aprimorar em si mesmo. Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos que não domina, a constituição de significados que não compreende, nem a autonomia que não pôde construir. É imprescindível que o professor que se prepara para lecionar a educação básica demonstre que desenvolveu ou tem a oportunidade de desenvolver de modo sólido e pleno as competências previstas para os egressos da educação básica, tal como estabelecidos nos artigos 22, 27, 32, 35 e 36 da LDB e nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Isso é condição indispensável para qualificá-lo como capaz de lecionar a educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. Então, deve-se conhecer essas leis e diretrizes básicas, esses princípios. Então, é bem complicado. Mas fica aí, né? Vou deixar o link do vídeo desse professor, desse pensador, Ken Robinson. E aí fica o questionamento, né? Quais são os desafios da educação hoje em dia? Formar novos professores, formar professores com um pensamento diferente, porque eles vão ensinar os alunos de amanhã que serão os professores de amanhã. E isso tudo vai fazer diferença. Muito bem. Então, vamos lá.